meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E foi transfigurado diante deles. Hoje, a caminho da Semana Santa, a liturgia da palavra mostra-nos a transfiguração de Jesus Cristo. Apesar de termos no nosso calendário litúrgico festivo um dia reservado a este acontecimento, 6 de agosto, agora somos convidados a contemplar a mesma cena na sua íntima relação com o sucedido na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Efetivamente, aproximava-se a paixão de Jesus e 6 dias antes de subir ao Tabor, anunciou-o com toda clareza. Tinha-lhes dito que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no 3º dia ressuscitar. Mateus 16, 21. Mas os discípulos não estavam preparados para ver sofrer o seu Senhor. Ele, que sempre se tinha mostrado compreensivo com os desamparados, que devolvera a brancura à pele danificada pela lepra, que tinha iluminado os olhos de tantos cegos e que tinha feito mover os membros inertes, agora não podia ser que o seu corpo se desfigura por causa de golpes e flagelações. E contudo, ele afirma, sem condescendências, devia sofrer muito, incompreensível, impossível. Apesar de todas as incompreensões, porém, Jesus sabe para que veio ao mundo. Sabe que deve assumir toda a fraqueza humana e a dor que ensobra a humanidade para poder divinizá-la e assim resgatá-la do círculo vicioso do pecado e da morte, de tal forma que a morte, uma vez vencida, já não mantém escravizados os homens, criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a transfiguração é um esplêndido ícone da nossa redenção, onde a carne do Senhor se apresenta no esplendor da ressurreição.
Assim, se com o anúncio da paixão provocou angústia nos apóstolos, com o fulgor da sua divindade, confirma-os na esperança e antecipa-lhes o gozo pascal, apesar de nem Pedro, nem Santiago, nem João saberem exatamente o que significa isso de ressuscitar de entre os mortos. Mateus 17:9. Em breve o saberão. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Nessa transfiguração era sobretudo uma questão de afastar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e desta forma evitar que a humilhação da paixão voluntária perturbasse a fé deles. São Leão Magno. Escutai-o. Este convite do Pai é muito importante. Nós, os discípulos de Jesus, somos chamados a ser pessoas que ouvem a sua voz e levam a sério as suas palavras? Francisco. Os evangelhos referem em dois momentos solenes, no batismo e na transfiguração de Cristo, a voz do Pai que o designa como seu Filho muito amado. Jesus designa-se a si próprio como Filho único de Deus, João 3,16, afirmando por este título a sua pré-existência eterna, e exige a fé no nome do Filho único de Deus, João 3,18, Catecismo da Igreja Católica, número 444. Oremos. Senhor Jesus, dá-nos um coração novo, que saiba amar e perdoar, que saiba ser misericordioso, compreensivo, tolerante, manso e paciente. Socorre-nos, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Reveste-nos com teu poder, ó Deus. Enche-nos da sabedoria divina e do entendimento das realidades espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.